Audiolivro 1 do canal Fã de Jesus. Deficiente mental, porque fui um. Escrito de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ditado por diversos espíritos. Capítulo 1. Adolfo. Introdução. Alguns anos atrás, assisti a uma palestra de um médico que muito me impressionou. Ele era pai de uma menina excepcional, dizia ele. Há duas maneiras de ver uma árvore. A primeira, com os olhos de um capitalista, que só visa lucros e enxerga milhares de caixas de fósforos ou folhas de papel. A segunda, com os olhos da alma, que admira suas folhas, aprecia o perfume das flores e deleita-se com a sua sombra, saboreando seus frutos. Foi dessa segunda maneira que aprendi com ele a encarar um excepcional, que, como a árvore, é uma dádiva de Deus, a própria luz materializada no milagre da vida. E é assim que eu os vejo, nestes relatos de experiências por meio de reencarnações. Dr. José Roberto Leite, médico pediatra e homeopata. Dedicatória. Nossa admiração e respeito aos que amam, cuidam e orientam aqueles que por algum motivo passam por uma encarnação com deficiência. Capítulo 1, então, Adolfo. É com muito prazer que aproveito a oportunidade de ditar minhas experiências com a intenção de alertar a todos, principalmente meus irmãos que no momento estão encarnados. Dolph, falava com dificuldade. Não conseguia pronunciar direito as palavras, falava pouco, errado, e era assim que respondia quando alguém indagava meu nome. E sempre, ou meus pais ou minhas irmãs respondiam por mim. Escutava-os com alegria, achava meu nome lindo. O nome dele é Adolfo. Eu tentava repetir mentalmente, mas na hora de falar atrapalhava-me e só saíam pedaços. Era o filho mais velho, depois de mim nasceram Lana e Margarete, H, que muito me amou. Pensei muito em como descrever minha última encarnação. Achei melhor fazê-lo como assenti, e depois dando algumas explicações que só entendo agora, depois de recuperado e sentindo-me sadio. Arrastava-me pelo chão. Às vezes sentia arder as palmas das mãos, pernas, mãos, mas não ligava, pois só assim ia onde queria. E queria pouco, andar pela sala, tentar mexer no rádio. Gostava de músicas. Sabendo disso, mamãe Ogá ligava-o para mim. Era estranho. Daquela caixinha saíam vozes agradáveis. Não conseguia entender como aquilo funcionava, mas gostava. É estranho isso. Muitos não usufruem vários objetos sem saber o porquê deles funcionarem. Quando me interessei pelo rádio, achei que havia alguém escondido, depois que haviam pessoas dentro da caixa. Mas se possuíam vozes bonitas e me faziam alegrar, só podiam ser boas. Às vezes, em raros momentos, me entristecia. Conseguia ver, percebia que era diferente, mais feio, mole e que não conseguia andar e falar como os outros. Por quê? Indagava-me. Por que não posso? Por que não consigo? Isso passava logo, distraía-me com alguma coisa, gostava. Adolfo usa muito a palavra coisa e preferimos deixá-la e colocá-la entre aspas. Cita cada uma delas certas referências, particularidades. Entre parênteses, essa foi a nota do médico. Gostava de observar mamãe. Era tão bonita, meiga e boa. Ela movia as pernas com facilidade, andava, eu queria fazer igual. Até tentava, caía e chorava, às vezes porque doía algo, ou então por não conseguir imitá-la. Não pensava muito. Era estranho, as ideias vinham rápidas e como viam, iam. Quando sentia fome, fazia sinal com a mão. Sabia que estavam os alimentos. Logo me traziam, davam-me na boca. Gostava, sentia uma sensação agradável. Preferia o mingau amarelo, era mais saboroso e eu comia tudo. Ria, chorava. Não gostava de ficar molhado e às vezes sujava e sentia cheiro desagradável. Demorei a entender que era eu quem fazia aquilo. Mamãe foi me explicando, mostrando e consegui entender que podia pedir para fazê-lo e assim não me molhar ou sujar. Mas infelizmente às vezes não conseguia pedir e fazia na roupa, ficava incomodado. Logo que desencarnei, essas lembranças me deixavam triste.
Hoje, anos depois, entendo o porquê de tudo, vejo, narro como se fosse um filme, não apenas visto, mas sentido. Sou grato ao Pai Maior pela oportunidade do recomeço, da reencarnação aos meus pais, às minhas irmãs e principalmente à doce meiga Gá, por ter cuidado de mim com tanto carinho. Como narrarei depois, meu pai e eu estivemos juntos em outras encarnações. Mamãe não. Nos conhecemos nesta. Esse espírito bondoso me acolheu com amor e dedicação. Lana e eu somos velhos conhecidos. Ela me incentivou ao erro. Nesta, me quis bem, mas tenta aprender. Luta com suas imperfeições. Esteve junto a mim, porém distante. Margarete, a irmã que realmente esteve ao meu lado me ajudando, me quis muito. Não éramos conhecidos, mas bastou essa encarnação para nos tornarmos realmente amigos. Ela aprendeu a amar. Voltemos às minhas lembranças. Gostava de brinquedos, de brincar. Tinha preferência por uma bola amarela que se chamava Bó. Ria ao vê-la pular. Queria fazer como ela, mas não dava certo, não conseguia, achava-a linda. Também gostava de sair, passear, como era agradável ver a rua, as pessoas passando, achava-as tão bonitas. Não gostava, tinha horror a médicos. Chorava ao vê-los e repelia se achava alguém parecido com um. Era para mim o Mé, alguém que mexia comigo e me dava algo que doía, doía. Era injeção, eu não sabia nem falar. Eita palavra difícil para mim. Mais um dia, surpresa, após ir ao médico que me olhou o rosto, examinou minha visão, mamãe colocou a coisa no meu rosto, óculos. Vi tudo melhor. Que sensação gostosa olhar para a mamãe, Lana e a minha Gá. Via-as bonita e vi tudo melhor. Gostei da coisa, a que chamei de pó. Entendia pouco. Por mais que Lana e Gá tentassem me ensinar algo, não conseguia aprender. Você é burro! Lana dizia sempre e eu ria. Mas por momentos sentia que tudo que elas tentavam me ensinar era fácil. Por que não conseguia aprender? Fazer? Mas logo passava e ria, ria. Tinha dores, doía, chorava e preocupava a todos. Mostra, Adolfo. Mostra com o dedinho onde dói, dizia Gá ao mamãe pegando minha mão, mostrando o dedo. Balançava a cabeça, negando. Não, meu dedinho não doía. Às vezes a dor passava por si só, ou com analgésicos. Até que um dia Lana teve dor de dente, e o dentista extraiu seu dentinho de leite, e foi um estalo. Papai disse, Lana teve dor de dente. Será que Adolfo também não tem? Meu Deus, exclamou minha mãe. Será que ele está chorando de dor de dente? Levá-lo-ei ao dentista, e hoje mesmo. E o fez. Gostoso ir passear, colocando-me num carrinho, que não era pequeno, era grande, pois eu era gordo e pesado. Tive medo, muito medo mesmo do consultório, e do senhor risonho que me atendeu. O dentista era conhecido dos meus, atendia toda a família. Sabendo do meu medo, tentou me agradar. Sim, o menino tem dentes cariados e está tendo dor de dente, afirmou ele à minha mãe, após examinar a minha boca. Não foi um tratamento fácil, não parava quieto e tinha tanto medo que tremia apavorado. Sentia-me mal, suava, babava e muitas vezes sujava as calças. Todos tinham dó de mim. Meu medo não era compreendido. Mamãe levou-me ao dentista porque sabia da necessidade de tratar dos meus dentes. Sofria mais pelo temor do que pelo tratamento. Até que tinha uma pequena compreensão de que aquele senhor risonho não estava me castigando e que depois me sentiria aliviado, sem as dores agudas na boca, mas tinha um medo terrível. Tinha a saúde frágil e tinha muitas crises de bronquite. Mamãe, sabendo do meu medo, levava-me ao médico só quando estava realmente mal. Aí teve uma ideia: chamar o médico em casa. Em meu ambiente conhecido não temia tanto, e Gá segurava minha mão com força, dizia me acalmando. Adolfinho, calma, não fique nervoso, irmãozinho querido. Gá está aqui. Nada de mal acontecerá com você. Entendia? Não. Pelo menos não o sentido das palavras, mas sentia sua vibração de amor. E como isso me fazia bem. Confiava na Gá. Lana gostava de brincar comigo, era o seu bebê, sua boneca. Gostava, mas logo ela perdia a paciência e gritava comigo. Menino bobo. Aí achava ruim e às vezes vinham as palmadas que ela me dava, que ardiam, então eu chorava. Mamãe e Gá me acudiam e Lana às vezes era castigada. Não gostava de vê-la chorar, chorava mais ainda.
Muitas vezes, nas suas brincadeiras, Lana tentava me pegar. Certamente não conseguia. Era pesado para ela. Então minha irmã me arrastava pelo chão, puxando-me pelas pernas e braços. Gostava até que me doía algo. Aí chorava. Gá não. Nunca me fez algo que doesse. Gostava tanto quando ela sentava no chão, colocava minha cabeça no seu colo, cantava para mim, passava suas mãos delicadas na minha cabeça e no meu rosto. Que bom! Como o amor é confortador. Chegava a cochilar. Como gostava de receber seus beijos. Tentava beijá-la também. Para mim, isso queria dizer: amo você, é importante para mim. Dava um beijo estranho, tentava imitá-la, fazia careta, bico e babava. Gá ria achando bonito, e eu ria alegre. Nesses momentos fui realmente feliz pelo que tinha. Se em raros momentos sentia-me diferente, foi porque meu espírito sabia que estava preso num corpo deficiente, com o cérebro danificado por uma causa física. Lógico, o cérebro físico adoece. E por quê? Certamente tem as causas e as explicações por meio do espírito que habita nele. Porque é difícil nós, na roda dos renascimentos, sermos totalmente isentos de erros. Pode acontecer até um acidente que danifique o feto, o corpo físico e o perispírito ser e continuar perfeito. Muitas vezes, amigos do reencarnante podem desligá-lo da matéria defeituosa, porque se ele tiver algo para realizar, não será possível num corpo deficiente. Há então o desencarne e ele fará nova tentativa. Ou então esse espírito aproveita a oportunidade e faz da deficiência um grande aprendizado. Tive muitas doenças. O sarampo quase me fez encarnar. A febre alta me fazia delirar. Via-me como médico e tremia de medo. Nos meus delírios, andava normalmente, examinando pessoas. Não gostava, preferia me arrastar no chão a ser aquela pessoa, o médico. Que horror! Eram terríveis pesadelos. Foi um alívio sarar do sarampo, mas estava sempre com as crises de bronquite. Era tão ruim ter dificuldade de respirar. Não gostava de coisas ruins, de remédios. Até que de alguns eu gostava, mas de outros não. E então os cuspia. Gá falava comigo para engolir todos. Mamãe também, mas os cuspia. Mamãe um dia ficou brava comigo. Adolfo, tome seu remédio. Não o levarei para o hospital onde tem médicos. Se não, o levarei para o hospital onde tem médicos. O hospital? Não, pensei e tomei. Virou chantagem? Certo. Não me cabe julgá-los. Não fizeram por maldade. Desconhecendo as causas do meu pavoroso medo, não conseguiram entender a profundidade dele. Mamãe sofria junto comigo. Eram noites e noites tentando aliviar meu tormento em que ela e papai passavam sem dormir. Remédios caros, e eram eles que me aliviavam um pouco. Papai ganhava razoavelmente bem, morávamos em casa própria, mamãe não podia trabalhar. Fora porque eu lhe dava muito trabalho e não podia ficar sozinho, não tinha onde me deixar. Morávamos numa cidade pequena e lá não tinha na época uma escola especializada para mim. Privaram-se de muitas coisas por minha causa. Desde saírem de casa, irem a festas até viagens, e minhas irmãs de terem o que queriam. Gastavam muito comigo. Fiz 18 anos, meses depois. Tive uma forte crise, a pior de todas, e o médico foi chamado. Bondosamente ele veio em casa me examinar, brincou comigo como sempre, tentando não me assustar. Oi, menino Adolfo, vim vê-lo. Olha que bonito. Mostrou seu estetoscópio, balançando-o dessa vez. Embora com medo, não reagi. Isso o preocupou. Sentia-me tão fraco que o pouco de força que tinha usava toda para respirar. Sofria. Quando recordei do meu passado, vi também os principais acontecimentos dessa minha última encarnação. Como disse, foi como ver o filme, só que real. Por isso, posso dizer particularidades como o médico preocupado, meus pais aflitos, etc. O médico me examinou e falou aos meus pais. Eu ouvi? Compreendi? Não as palavras, mas senti a situação. Adolfo está mal, seu coração está falhando. O melhor seria levá-lo para o hospital. Os? Não, balbuciei, arregalando os olhos. Comecei a chorar, piorando a crise. Você não vai. Papai me olhou e falou firme, segurando meus braços. Confiei e me acalmei. Terá chance dele ir lá e melhorar? Indagou mamãe, segurando-me para não chorar. Não sei, falou o médico preocupado. Acho que Adolfo só virá a piorar. Não entendo seu medo, mas sei bem que o temor no seu estado só piorará sua situação.
O médico passou a mão carinhosamente no meu rosto. Estava quase que sentado na minha cama de grade e estremeci. Ele se afastou. Papai aproximou-se para me acalmar e disse segurando minha mão: Adolfo, meu filho, você vai ficar em casa. Daqui você não sai. Sorri. Estava com dores e sentindo muito desconforto, mas sorri. Papai me protegeria. O fato é que ficaram os dois indecisos. Resolveram não me levar para o hospital, mas sofreram com a indecisão. Decidiram pelo que acharam que era melhor para mim e realmente o foi. Como meu pavor sofreria muito mais se tivesse ido. Quero deixar claro que esse é um caso específico, meu, que particularidades assim devem ser analisadas com muito critério. Se ele está para morrer, disse mamãe, que o faça conosco. Teme tanto o hospital e os médicos que seria uma judiação levá-lo para um, sem chances de melhorar.